trouxe esse gráfico para mostrar realmente mesmo se esses fundos são importantes, esses fundos, por que eles são tão negociáveis assim. Hoje eu tenho um vídeo bem legal para trazer para a gente sobre fundos imobiliários. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média, e hoje a gente vai falar do aumento expressivo de investidores em fundos imobiliários de uns anos para cá, e a gente vai falar também dos top 3 fundos com maior volume negociado na B3 em fundos imobiliários. Bora? Uma das coisas que o brasileiro mais gosta de investir é ter um retorno ali a curto prazo, nem que seja em formas de dividendos. Os fundos imobiliários e os FIAGROS, eles são uma ótima maneira de se investir, porque os dividendos são pagos de maneira mensal. Isso, apesar da rentabilidade anual ser mais importante, você receber um pouquinho ali todos os meses é muito motivador e pelo menos me motiva bastante a procurar maneiras de investir cada vez mais para receber cada vez mais dividendos, pegar esses dividendos, reinvestir novamente, assim crescer o meu patrimônio, porque afinal de contas esse canal foi criado para investir e ter renda passiva futura, para criar a nossa carteira previdenciária. E falando nisso, eu vou deixar aqui em cima um card da nossa carteira semanal, onde eu invisto R$50 por semana. Mas vamos falar aqui sobre o boletim da B3 sobre fundos imobiliários. Nos últimos dados aqui do boletim da B3, a gente tem que 73 mil novos investidores CPF em fundos imobiliários. Do início do ano para cá, de janeiro de 2023 até agora, essa data que é setembro, a gente está com 328 mil novos investidores em fundos imobiliários. Isso equivale ali em fundos imobiliários a 99,7%. Porém, 75,4% é em valor real investido. Os institucionais, eles ocupam uma menor porcentagem de número de investidores, mas o valor que eles investem é um pouco maior, somando 24,6%. E para a gente ter uma noção, com a diminuição da taxa de juros, com a evolução do mercado de fundos imobiliários, a rentabilidade do modelo de investimento em fundos imobiliários tem sido bastante interessante. A gente olha aqui nesse gráfico que o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários dos fundos mais negociados na Bolsa de Valores, do início do ano para cá, teve uma rentabilidade de 15,19% contra o Ibovespa, que rendeu 5,5% nesse meio termo. Isso que torna bastante interessante. A B3 separou ali os fundos imobiliários que têm o maior volume negociado por dia. Isso traz mais liquidez para a gente, fica mais fácil entrar e sair deste fundo imobiliário. E outra coisa, se é um fundo muito famoso, um fundo muito líquido, é um fundo que tende a ser bastante vigiado e que tende a ser um fundo bem gerido. Então a minha ideia é trazer os 3 fundos de maior liquidez, de volume médio negociado, para a gente discutir aqui no vídeo de hoje e abrir o seu leque aí de investimentos, tá bom? Então a gente vai falar hoje do XPML, do HGLG e do MXRF. O XPML é um fundo de shopping, o HGLG é um fundo de logística, o MXRF é um fundo de papel, ou seja, um fundo de CRI. Observe que os 3 com maior volume negociado já faz pra gente uma carteirinha aí diversificada, né? A gente não tem tudo de fundo de papel ou tudo de fundo de shopping. O que dá mais segurança para o investidor é a diversificação na carteira de investimentos, seja em ações, fundos imobiliários, BDR, investimento no exterior, dentre outras, renda fixa, dentre outras modalidades. Então aqui, só a diversificação natural dos ativos já escolhidos já traz para a gente esses 3 novas modalidades diferentes, tá bom? Vou deixar um card aqui em cima, onde eu faço um vídeo mais completo sobre a análise muito mais criteriosa dos fundos imobiliários na hora de você for escolher o seu fundo imobiliário, para você levar em consideração também. Então clica aqui no card que você vai ter esse acesso, tá bom? Então a gente vai começar falando do XPML11, que é um fundo de shopping. Ali a gente tem uma carteira bastante rica em número de clientes, né? Então a gente tem bastantes shoppings, grandes participações. Eu trouxe aqui, destaquei 2 na tela. O Catarina Fashion Outlet, que tem 49,99% do fundo, e a gente tem o Natal Shopping com 45%. Mas ele é um fundo bem mais diversificado, aí, contando com vários shoppings. Ele não tem somente ativos imobiliários, apesar de ser 83,3% da carteira. Ele tem também um pouquinho de renda fixa, tem um pouquinho de CRIs, tem um pouquinho também de outros fundos imobiliários. Geralmente os fundos têm feito isso, um pouco dessa diversificação para aumentar o leque de gestão ativa aí do gestor, tá bom?
a gente observa que a vacância tem estado controlada nos últimos meses, a inadimplência deu uma subida, agora tende a cair um pouco. Esperamos que com a queda na taxa Selic, a inadimplência diminua um pouco, porque os juros ficam mais atrativos aí para o pagador, certo? XPML11, hoje ele está custando R$ 110,19 em setembro de 2023, ele te paga um dividendo de 85 centavos. O dividend yield dele está 8,74 e ele está negociando um P sobre VP de 0,98. Isso quer dizer que ele está com 2% de desconto no valor desta cota de R$ 110,19, tá bom? A liquidez dele está em 14,2 milhões, então um fundo bastante líquido, né? A gente tem fundos imobiliários aí com 50 mil, 100 mil, ele tem 14 milhões em negociação e conta com uma vacância de 4,6%, bem controlado, bem baixinho pela diversificação do fundo, né? Lembrando que os dividendos que ele tem pago nos últimos meses tá de forma crescente. Eu sempre falo aqui no canal que os dividendos crescentes, eles corrigem aí a inflação, corrigem a nossa rentabilidade e é mais prazeroso, obviamente, né? Vou deixar aqui, um outro card indicando uma análise de outros 3 fundos fundos de tijolo para a gente, similar a esse vídeo, mas com outras opções, que é o MOL11, o XPLG e o BRCR11 também. Vídeo bem completinho analisando cada um deles para a gente poder pensar aí na queda da Selic, tá bom? Então, agora a gente vai falar do HGLG, que é um fundo de logística, com uma rede de clientes, uma rede de galpões bastante amplas. A maioria está localizado ali em São Paulo, mas a gente tem um pouquinho espalhado. Maior participação ali tá um locatário em Betim, depois a gente tem em Imbu, depois a gente tem em Barueri, e assim sucessivamente o fundo vai se diversificando. Está numa região muito concentrada de São Paulo, onde uma região há um maior escoamento de importações, exportações e vendas aí para todo o país, onde os maiores clientes, as maiores fábricas tendem a colocar os produtos, tá bom? Vê que aqui a participação do patrimônio líquido do fundo, do HGLG, desse fundo de logística, está ali muito mais concentrada em imóveis, mas a gente tem ali outros FIIs também, a gente tem alguns RIs, LCIs, né, renda fixa, tem essa diversificação, claro que em menor quantidade, mas para dar gerenciamento ali para o ativo e para o gestor, né, para o fundo ter ali opções diferentes para sempre rentabilizar o acionista, mas onde ele mais ganha dinheiro é com os imóveis, certo? A evolução da vacância física do fundo tem diminuído bastante ali, né? A gente já está chegando aos 10%, já teve a 20%, então o fundo está mais ou menos controlado por isso. E o total de dívida, né? A alavancagem é um nome bonito para dívida que o fundo toma para poder crescer, expandir, se gerenciar, coisa e tal. Então, tem diminuído aí, há um projeto para diminuição nos próximos anos, próximos 10 anos aí, para chegar a 4,3%. Tem também ativos sendo construídos novos para aumentar ainda mais o patrimônio líquido do fundo. E a gente observa a carteira de clientes. Fiquei um pouquinho preocupado aqui com esse galpão em Betim, que a gente tem uma vacância de 79,5%. Que é um galpão muito bom, classificado AAA, mas essa vacância me incomodou um pouquinho. A gente tem outros também em Itupeva, com 23% de vacância. A gente tem um em Hortolândia, que é o Tectal, de 44,9%. Então, o que eu gosto? Eu pego um fundo de logística, um fundo de laje corporativa, eu analiso todos os clientes e eu analiso qual que é a vacância e qual que é a vacância total. Se o fundo, igual, por exemplo, o HLG, ele tem bastante galpões. Então, essa vacância que tem desse fundo, mesmo ela alta, com quase 80%, só representa 10% de vacância total do fundo, entendeu? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. E quando você analisa, né, eu preocupado vendo essa vacância, fui lá no prospecto do fundo e li, né? Então, o que fala aqui? O fundo reduziu a vacância para 9,9%, né, que já esteve em 20%, igual eu já te falei. O que ele fez também? Ele reduziu a exposição do maior inquilino. Então, ele diversificou mais a carteira de clientes para que, se esse inquilino ficar inadimplente, não sofrer tanto, não ter tanto impacto no patrimônio líquido do fundo e nas suas receitas. O que ele fez também? Ele aumentou a área bruta locável total.
tanto com novos fundos, quanto com prospecções aí de novos galpões, com mais essa maior diversificação. Para quê? O gestor sabe. Se a gente ficou preocupado com aquela vacância de 80%, imagina o gestor, né? O gestor ali já fala assim, não, preciso fazer alguma coisa para dar uma melhorada aqui, para deixar o fundo mais seguro, e o HGLG é um dos fundos mais falados aí na Bolsa de Valores sobre logística, né? Ele está custando hoje R$161, ele te paga um dividendo de 1,10 nos últimos meses, ele tem um dividend yield de 9,13%, está negociando com 5% de ágio, 5% um pouquinho mais caro, 1,05%, liquidez dele está em 12 milhões, e ele conta aí com a vacância de 10%. O legal também é que a gente analisa os dividendos, são crescentes, mais um, né? Então, dividendos crescentes corrigem a inflação, aumenta a nossa rentabilidade, deixa a gente mais feliz, deixa todo mundo contente, todo mundo passa a investir aí em fundos imobiliários, certo? Para a gente finalizar, MXRF11, que é um fundo de CRIs, um fundo de dívidas. Vou deixar esse outro card aqui, onde eu expliquei o porquê que o MXRF é um fundo imobiliário tão famoso assim, quais as particularidades dele. Acho que você vai gostar bastante de assistir esse vídeo. Clica aí em cima, termina esse aqui, depois assiste esse em seguida que você vai curtir bastante, tá bom? Carteira de ativos do MXRF está em 74% em CRIs, 5% em permutas, 16% em outros FIIs, 5% em caixa. Lá naquele outro vídeo eu explico separadamente cada um desses ativos, tá bom? Ele vem pagando um dividendo aí entre 11 e 12 centavos ao longo dos meses, tá? Assim, de forma recorrente, bem linear ali, do jeito que nós investidores gostamos para ter uma previsibilidade de renda passiva futura. Vamos analisar aqui a carteira de ativos de CRIs desse fundo imobiliário, do MXRF11. Olha porque que ele é interessante também. Ele tem muitos clientes que representam um pouco do patrimônio líquido. Caso alguém fique inadimplente, vai comprometer pouco do fundo imobiliário. Então ele se torna mais seguro, assim como a nossa carteira de investimento deve ser, certo? Segundo alguns analistas. Claro, aqui não gosto de prometer nada, certo? Então a gente veio e eu fui estudar cada um desses tomadores. A gente tem aqui na outra página algo que me chamou muita atenção, que é esse CRI aqui, olha, de IPCA mais 12. Imagina você tendo uma rentabilidade de IPCA mais 12, é um absurdo de juros que você recebe ali no seu patrimônio. E a True Security na HF Engenharia, que é o cliente tomador da dívida, tá com essa dívida de IPCA mais 12. Eu fiquei preocupado porque é tão alta assim essa dívida. Fui atrás do site, eu não consegui entrar no site, não sei se é hoje ou se é por algum outro motivo. Mas eu fui analisar também quais são as garantias que o MXRF tem sobre esse cliente, digamos assim, né? Porque IPCA 12 é muita coisa. Então, olha aqui, vamos ler aqui embaixo comigo, ó. Ele tem a alienação fiduciária dos imóveis. Se não pagar, os imóveis são tomados por MXRF. Tem uma seção fiduciária dos direitos creditórios dos clientes deste imóvel, da HF Engenharia, por exemplo. Tem a fiança do fundador, tem um fundo de reserva, tem um fundo de despesas com IPTU lá da HF, e tem um outro fundo de despesas. Então o fundo sabe se, ó, a gente está tomando aqui um CRI mais arriscado, vamos nos proteger com isso. Está investindo no fundo imobiliário, analise a carteira de clientes desse fundo imobiliário. Não compra só porque todo mundo está comprando, não, porque às vezes não faz parte do seu perfil. E hoje o MXRF está custando R$10,96, ele te paga um dividendo de 11 centavos, ali tá com um dividend yield de 12,04 e com um P sobre VP, né, preço sobre o valor patrimonial, de 1,10, ou seja, está custando 10% mais caro. Eu já cheguei a comprar este fundo imobiliário lá nos R$9, R$8 também, foi uma época boa. Interessante você ficar de olho aí nos fundos imobiliários. Não espera muito para investir não, que quanto menor é a nossa taxa de juros, mais os fundos imobiliários vão crescer. Por quê? Começa a ficar mais vantajoso você investir no fundo imobiliário do que você ter menos juros ali pela Selic, por exemplo, né? Então, para a gente finalizar, trouxe esse gráfico para mostrar realmente mesmo se esses fundos são importantes, esses fundos, por que eles são tão negociáveis assim. A gente observa, olha só, em termos de rentabilidade do preço do ativo, a gente tem ali, ó, o que foi mais rentável dos últimos 2 anos, tá bom? Dos últimos 2 anos para cá,
MXRF rendeu 43%, o XPML 33%, o HGLG 23%, já o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários mais negociáveis, 19%, e o PCA 13%. Então, observa, esse gráfico serve para mostrar para a gente que você investindo nesses fundos imobiliários, você tende a ter uma rentabilidade maior do que a taxa de juros e maior do que o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então, toda vez que for estudar, analisa esses fatos. E se a gente quisesse investir nesses 3 fundos imobiliários, como que seria a nossa carteira de investimentos? Então, a gente tem o XPML custando 110, o HGLG custando R$161 e o MXRF 10,96. Receberíamos R$2,06 de dividendos e custaria R$282 para a gente poder investir nesses 3 fundos. Uma cotinha de cada nos paga R$2 e a gente investiria com 280. Isso dá uma rentabilidade ali mensal, de acordo com os dividendos, de 0,73% ao mês, o que é o esperado para investimentos de renda variável. Gostou? Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, aberto aí o seu leque de opções. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo e comente aqui para mim embaixo. E aí, depois de tudo isso, vai investir algum desses fundos, qual você escolheria? E quando que eu te vejo no próximo vídeo?